A paz do Senhor, eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais um vídeo e, consequentemente, mais uma mensagem da Palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de estar abordando aqui um tema bastante importante, e esse tema nós estaremos abordando aqui a diferença entre o Evangelho do Senhor Jesus e a religião. É um assunto, logicamente que é um assunto bastante amplo e que alguns minutos não daria para poder esgotá-lo de forma alguma, mas nós gostaríamos aqui de trazer luz a um pensamento muitas das vezes não, sempre errôneo e até mesmo divulgado. Essa aqui é a realidade. É comum, às vezes, a gente se firmar em alguns bordões, algo que alguém ele falou e eu achei aquilo impactante, eu achei aquilo interessante, e eu vou, na realidade, disseminando aquela frase, aquele pensamento, sem parar e analisar o que há de verdade dentro de tal afirmação. Como que eu posso, e se é viável, trazer aquilo para aplicação pessoal. E dentro desta forma de, às vezes, ver as coisas, nós colocamos, e na realidade vemos aí que isto aí é uma realidade, até mesmo dentro do meio cristão, e a própria palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Deus, ele usando a boca do profeta, e ele dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu sempre falo aqui na igreja que há duas formas de nós mantermos na ignorância. A primeira forma é não ter acesso à informação, não ter acesso ao ensinamento. E a segunda forma é, na realidade, o desinteresse pela informação, o desinteresse pelo conhecimento. E é onde que o próprio Deus, ele usa o profeta e diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui dentro desse assunto nós estaremos falando disso. Qual a diferença do Evangelho da religião? Você sabe? Você, cristão, você sabe qual é a diferença do Evangelho da religião? Será que é tudo a mesma coisa? Será que Evangelho e a religião, elas são a mesma coisa? Porque na realidade tem muitos aí que pensam que é a mesma coisa. É a mesma coisa, e firmando-se no que muitos dizem. Na etimologia da palavra religião, dentro dessa etimologia, né, a qual a palavra religião ela vem do latim, né, religare, que significa religar, voltar a ligar. E aí
o pensamento em que este ligar aí é ligar o homem a Deus. A religião tem esse poder de ligar, ou é este elo que liga o homem a Deus. E eu já vi várias pessoas, até mesmo que sentado na cadeira de mestre, né? Sentado na cadeira sacerdotal, e a Bíblia diz que as pessoas deveriam buscar o conhecimento, devem buscar o conhecimento, né? Da boca ali do sacerdote. E eu vejo pessoas sentadas lá na cadeira sacerdotal e afirmar isso aí, né? Quando traz aí para dentro do evangelho, na realidade colocar tudo dentro de uma mesma panela. Mas será que o evangelho e religião é a mesma coisa? Mediante observando aqui, como eu já falei, a etimologia da palavra religião, será que é? Ligar é o elo que liga o homem a Deus, e então por isso o evangelho é uma religião, é mais uma religião. E eu estou dizendo isso aqui porque é um risco muito grande pensar desta forma. E como eu já falei, muitos pensam porque foram instruídos a pensar desta forma, mas instruídos sem uma análise da Bíblia. E aí é um perigo muito grande. Por quê? Porque a Bíblia, pelo menos para o cristão, ela tem que ser o seu manual de regra, de fé e de prática. Tem que ser. A autoridade tem que ser a Bíblia. O pastor, o bispo, ele tem que estar debaixo desta autoridade que é a Bíblia. Ele tem que estar debaixo dessa autoridade. Eu não posso, como pastor, ir para o lado do achismo ou da minha interpretação pessoal da Bíblia, e daí eu fazer um sistema doutrinário, podemos assim dizer, do meu achismo. E, como eu já falei, eu estou vendo muitos aí que na realidade estão repetindo bordões, mas não vai na realidade a profundidade do que o assunto na realidade ele exige. Até porque nós temos que tomar o cuidado para nós não influenciarmos erradamente. Nós temos que tomar o cuidado para a gente não poder trazer pessoas a nós, mas levar pessoas a Cristo, levar pessoas ao Senhor Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para poder trazer pessoas a nós, porque a salvação, ela não está no homem. A salvação, ela é por Jesus Cristo. Não é pelo nome, não é pela placa de uma igreja, não é muito menos pela aparência próspera ou status financeiro que uma denominação ela pode ter, mas em Jesus Cristo. Então, como eu já falei aqui, a palavra religião ela vem do latim, deriva lá do latim, religare, que significa ligar ou religar, né?
voltar a ligar. E nesse pensamento, muitos afirmam que a religião, ela liga o homem a Deus. Ela liga o homem a Deus. Porém, olhando assim, claro, né? Olhando assim, parece que é correta tal afirmação. Mas, primeiro, nós devemos fazer aí uma exegese um pouco mais ampla. E o primeiro ponto é nós, quando afirmamos isso, nós temos que pensar o seguinte: de qual Deus nós estamos falando? De qual Deus nós estamos falando? Essa aqui é a realidade. De qual Deus nós estamos falando? A religião budista, ela reporta adoração a qual Deus? A religião espírita reporta adoração a qual Deus? O islamismo reporta a sua adoração a qual Deus? O hinduísmo reporta a sua adoração a qual Deus? Então, o primeiro ponto aí é nós refletirmos e fazer aí uma análise de qual Deus nós estamos falando. De qual Deus esta religião está ligando? A qual Deus esta religião está ligando? A qual Deus? Ou aí alguém vai dizer, mas Deus é um só. Sim, Deus é um só, concordo. Mas o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, este é um só. Mas todos nós sabemos que, na realidade, o ser humano, ele fez para si deuses. E eu não estou falando só no quesito ali de fazer uma imagem, não. No quesito de trazer, de formar um Deus dentro do seu próprio coração. Dentro do seu próprio coração. E aí nós vemos aí, eu citei aqui, no mínimo 4 religiões, diferentes uma das outras, que nenhuma delas adora a Jesus. Então, portanto, não pode, essas religiões não podem religar o homem ao Deus da Bíblia. Não pode. Não pode. Por que não pode? Olha o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 23. Olha que o apóstolo João escreveu: qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, se essas religiões, elas não reportam adoração ao Senhor Jesus, elas não aceitam, não crêem no Filho de Deus, o Deus da adoração dessas religiões não é Jesus Cristo, consequentemente, também não é o Deus da Bíblia. Porque olha o que o apóstolo João está dizendo, olha o que ele está dizendo: quem nega o Filho também não tem o Pai. E aí nós vamos ver a afirmação de Jesus, a qual ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai, não. Ninguém vai, fica muito vago. Ninguém vai, dá-se a entender que pode haver atalho. Não, mas ninguém vem a Deus, a não ser por mim. Isso é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele confirma esta palavra, dizendo
qualquer que nega o filho também não tem o pai. Também não tem pai. Por outro lado, olha que 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O mesmo apóstolo Paulo também vai dizer, ó, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha aí o que está dizendo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que só há um Deus, isto é fato. E só há um mediador, também é fato. E quem é esse mediador? João? Não. Pedro? Não. Maria? Não. Judas? Não. Tomé? Não. Quem é esse mediador? Aí ele afirma categoricamente: Cristo Jesus, homem. Aquele mesmo que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Então, primeiro ponto para nós podermos fazer tal afirmação, que evangelho e religião é a mesma coisa, nós temos que primeiro entender isto. E aí a gente vai ver que não é. Porque se a religião ela traz esse sentido de ligar o homem a Deus, aí nós já vamos esbarrar nesses pequenos problemas aqui, da qual eu falei. Primeiro, qual Deus nós estamos falando? De qual Deus nós estamos falando? E aí nós vamos ver aí dentro desse, no mínimo desses dois textos que nós lemos, que não pode ser o Deus da Bíblia. Então, se não é o Deus da Bíblia, e não pode ser de maneira alguma, então há uma diferença aí. Há uma diferença. Aí o segundo ponto é entendermos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é o sistema a qual Deus estabeleceu para que o homem tenha entrada no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. É o sistema que Deus escolheu para poder salvar o homem. Deus poderia salvar o homem de qualquer forma. Deus poderia. Deus poderia salvar o homem de qualquer outra forma. Mas Deus, ele escolheu salvar o homem por meio do Evangelho. Então o Evangelho é o sistema a qual Deus estabeleceu. Isso não foi o homem que estabeleceu, foi Deus, para que o homem tenha entrada no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Isto está claro lá em Efésios, capítulo 3, versículo 6. Apóstolo Paulo também dizendo, a saber, que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual que é a promessa? Vida eterna. Aleluia. Aí, apóstolo Paulo também vai afirmar lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, a qual ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem distinção, não tem cor, não tem raça, não tem língua. É o Evangelho, o poder para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós já vemos uma diferença. Nós já vimos aí uma diferença. Então, quando eu quero aplicar esse negócio de religar, nós vamos colocar aí, e aí eu estou falando de religião, nós vamos colocar aí um ponto de interrogação aí.
Por quê? Porque o único que pode ligar o homem a Deus é Jesus. É Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador. Gente, não tem outro mediador. A Bíblia não fala de outro mediador. Mas a religião fala. A religião fala. A religião, ela vai falar. Enquanto o Evangelho é o sistema, o único sistema que Deus estabeleceu para que possa salvar o homem, a religião, ela coloca outras. Ela, além da porta que é Jesus, porque o próprio Jesus vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A religião, ela coloca atalhos. A religião, ela coloca janelas. Ela coloca janelas. Ela cria, na realidade, ela cria tangentes. Mas o Evangelho não. O Evangelho, e é por isso que Jesus falou, olha, quando Jesus falou, prega o meu Evangelho, Marcos 16:15, prega o meu Evangelho a toda criatura, quem for batizado vai ser salvo, porém quem não crer será condenado. Acabou. Ele coloca ali um ponto final na questão. É o Evangelho. Enquanto a religião, ela abre tangentes, ela cria meios para que o homem possa ser salvo. E aí a gente vai ver que muitos estão achando que terão direito à salvação pelas suas obras. E aí o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai acabar com esse pensamento enganoso. Ele vai acabar com esse pensamento enganoso. Versículo 8 vai dizer que não é por obras. É dom de Deus. Não é por obras, é dom de Deus. Porque se fosse por obras, o homem podia se gloriar. Se fosse por obras, Jesus não teria vindo a esse mundo para pagar esse alto preço por nós, uma vez que o homem, ele tem meios por si só que ele possa se salvar. Então o apóstolo Paulo coloca aí um ponto final também na questão. Ele diz que não é por obras para que o homem não se glorie, é dom de Deus. É por isso que o Evangelho, ele é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente. Enquanto a religião, ela cria meios, e aí o perigo é essa distorção daquilo que é verdade para aquilo que se torna meia verdade. A distorção. Por quê? Porque muitas das vezes eu vou fazer citação de algum texto, suposto texto, mas eu vou trazer o quê? A minha interpretação segundo o meu interesse. E olha aqui que o apóstolo Pedro, na sua carta lá no capítulo 2, versículo 1 a versículo 3, ele vai dizer: mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras,
negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão negócio de vós, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Aí talvez você vai dizer assim para mim, dentro disso aqui: então, mas hoje está difícil de diferenciar. E aí as pessoas confundem denominações, doutrinas de homens com o Evangelho de Jesus Cristo. A religião, ela aceita tudo, ela aceita tudo. Tudo que é contrário ao Evangelho, a religião também aceita. A religião aceita adoração às imagens, esculturas, ou não aceita. Ou não aceita. A religião aceita o adultério, aceita o aborto. A religião aceita a homossexualidade. É ou não é? Aceita. Aceita. Tanto é que nós estamos vendo aí, nos nossos dias, como é que está a coisa. A religião aceita o divórcio de qualquer maneira. A religião aceita isto. Agora, o Evangelho. E o Evangelho aceita? O Evangelho de Jesus Cristo? Não. Não. Enquanto a religião, ela não exige nada do homem, a não ser financeiramente, aí ela exige, sim, financeiramente. O Evangelho exige do homem santidade, exige do homem separação, exige do homem renúncia, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que quem quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E me siga. Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ver ali a característica da vivência deste Evangelho. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia essas coisas erradas não faz mais. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, Paulo escrevendo na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, vivendo o Evangelho, é nova criatura, as coisas velhas passaram-se e eis que tudo se fez novo. Enquanto a religião, ela não exige. Não, uma vez que você é um frequentador de templo, que você esteja pelo menos uma vez no mês no templo, que você fala algumas palavras sem nexo, sem sentido, tá tudo bem. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho, na realidade, ele liga verdadeiramente o homem a Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Não através, simplesmente,
de normativas, de dogmas, mas por meio de Jesus Cristo, da fé viva em Jesus Cristo. E a adesão a esse sistema, a esse estilo de vida que é o Evangelho. Então, eu sei que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo aí um suposto evangelho, um evangelho diferente do que o evangelho que os apóstolos pregaram, deixaram aí para nosso ensino, totalmente diferente, um evangelho estranho, um evangelho em que o homem tem que pagar pelo favor de Deus. E a palavra diz que graça significa favor imerecido. Deus, Ele ouve e concede as nossas petições, não é porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo, não. É graça, é favor imerecido, que vem através da fé verdadeira em Cristo Jesus. E hoje nós estamos vendo aí um evangelho mercantilista, um evangelho negocista, e como a própria palavra vai dizer lá, que nós lemos aí agora, 2 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 3, mas com palavras, movidos pela ganância, com palavras fingidas, farão negócio de vós. Mas o que me assusta, na realidade, em tudo isso, é o que eu estou falando, é a ignorância. E esta ignorância, a maioria não é por não ter acesso à verdade, mas porque negligencia a verdade. Porque renegam a verdade para poder viver segundo as suas próprias conveniências, na realidade. É conveniente. É conveniente. Porque eu faço uma moeda de troca com Deus, eu não preciso me adequar ao Evangelho, eu não preciso me adequar às verdades bíblicas, eu posso me adequar só àquela verdade que eu quero para a minha vida. E hoje, infelizmente, hoje, como nós temos visto, que a verdade ela passou a ser algo que eu posso banalizar, eu posso, me fugiu até aqui agora a palavra, mas eu tenho a minha verdade. Bom, eu tenho a minha verdade e você fica com a sua verdade. Só que, logicamente, humanamente falando, para o homem, isso aí é conveniente. Porém, a verdade jamais vai deixar de ser verdade. E quem vive da verdade será julgado pela verdade e justificado pela verdade. Agora, quem vive pela mentira será julgado pela verdade e condenado pela verdade. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer, certa vez ele disse, olha aqui, não pense vocês que eu vou acusar vocês naquele dia. Quem acusará vocês naquele dia
é a própria palavra. É a própria palavra que eu prego, que é a verdade. É que vão acusar vocês naquele dia. É a própria palavra. Então, a verdade não vai deixar de ser verdade porque você acha que você vai ter, que você tem a sua verdade. Ela não vai deixar de ser verdade. Ela vai continuar sendo a verdade. Então, por que eu trago este assunto aqui? Porque antes de eu afirmar alguma coisa, eu tenho que procurar afirmar e trazer para a minha vida, para a minha aplicação pessoal, eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar. Eu não posso ser simplesmente um repetidor de pensamentos alheios. E a própria palavra de Deus, ela vai nos exortar a buscar esse conhecimento, a buscar essa sabedoria, para nós não sermos enganados. Para nós não sermos enganados. E, infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma geração que não quer buscar conhecimento de Deus. E, pasme, nós estamos vivendo hoje uma geração que 90% não tem conhecimento de Deus. Não tem conhecimento de Deus. Tem conhecimento de Deus porque alguém falou, alguém afirmou algo sobre Deus, mas não tem conhecimento de ter um encontro, este encontro pessoal com Deus, este encontro pessoal com a sua palavra. Quando eu vejo o texto que quando alguns discípulos vão lá no cárcere, João Batista, lá no cárcere, preso, e João vira para eles e diz: pergunta a Jesus se é ele o que havia de vir ou nós temos que esperar outro. E quem lê esta passagem vai ficar falando no mínimo assim, João estava duvidando quem era Jesus. Mas como João poderia estar duvidando de quem era realmente Jesus, se o próprio João, quando estava batizando lá no Rio Jordão, e ele pregando aquela grande multidão que vinha para ser batizado, o batismo do arrependimento, e João ali pregando uma palavra dura, e quando Jesus se aproxima, João, ele diz, e aponta para ele e diz, e mostra aquela multidão: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele sabia quem era Jesus. Mas por que ele manda os discípulos perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias que eles estavam esperando? A explicação é que João sabia quem era Jesus, mas os seus discípulos ainda não. E João queria que os seus discípulos conhecessem, tivessem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Que não ficasse só no que ele estava dizendo, no que ele estava falando, mas tivesse um conhecimento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não que ele não soubesse quem era Jesus, mas ele queria. E aí eu volto a falar. Nós não fomos chamados para trazer pessoas a nós.
Nós somos chamados para trazer pessoas a Cristo Jesus, para conhecer ao Senhor Jesus. Nós não temos que nos... Infelizmente, nós estamos vendo aí que tem muitas estrelas, né, no nosso meio, infelizmente. Mas é por isso mesmo que está distanciando da verdade do Evangelho. Temos estrelas aí, né? Pessoas que estão dentro de um contexto cultural, tomando lugar do Senhor Jesus. Mas João não, o que ele faz? E em certa ocasião alguém chegou também e questionou João, mas aquele homem que você batizou lá no Rio Jordão, ele está batizando, ele batiza mais do que você. E João fala assim, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, é importante examinar as Escrituras, é importante fazer uma reflexão, não simplesmente aquela reflexão para poder abordar outras pessoas, mas aquela reflexão pessoal. Até porque, se nós não fazemos essa reflexão pessoal e temos a revelação do Espírito Santo, daquilo que é correto, daquilo que é certo, nós também estaremos entrando pelo caminho da fantasia, da hipocrisia, até mesmo da mentira. E não é isso que Deus quer para nós. Então, será que você agora é capaz de fazer uma diferença entre evangelho e religião? Ou você ainda vai continuar pensando que evangelho e religião é a mesma coisa? Quem sabe, em outra oportunidade, nós estaremos falando sobre mais este assunto. Se você interessar, pode também nos contatar, que nós estaremos dando aí sequência a este assunto, trazendo aqui mais conteúdo, né, dentro deste assunto e tentando elucidar aí a sua dúvida. Amém? Se você interessar, entre em contato conosco aí, deixa aí o seu comentário e o Senhor Jesus continuará nos dando mais oportunidades. Amém? Fico por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, querendo o Senhor nos conceder. Amém? Deus abençoe.